no seu santuário, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento o seu poder. Louvai a Deus no seu santuário, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento o seu poder. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. 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 Louvai a Deus no seu santuário, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai a Deus no seu santuário, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve
isso aí. Salmos capítulo 29, versículo 1 e versículo 2. Diz da seguinte forma: Dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Amém? Vamos fazer assim, ó. Hoje nós começar aqui também a palavra em 2 aos Coríntios, na nova tradução da linguagem de hoje, tá? 2 aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 9, diz da seguinte forma: O Deus que disse que da escuridão brilhe a luz, ao mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração, e isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus, que brilha no rosto de Jesus Cristo. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, preste bem atenção nisso aqui, ó. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, preste bem atenção nisso aqui, ó. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Olha agora isso daqui, ó. Último versículo 9. Temos muitos inimigos. Vou repetir aqui, ó. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes, somos gravemente feridos. Preste bem atenção nisso aqui, ó. Às vezes, somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Amém? É isso aí, pessoal. Você vê que o apóstolo São Paulo, ele traz motivações para nós, no sentido do quê? Que tudo aquilo que pertence a Jesus, no mundo físico e no mundo espiritual, principalmente, porque da ordem é primeiro espiritual e depois aqui na ordem física. O que acontece? Paulo reconhece na autoridade do nome de Jesus e da pessoa de Jesus que por mais difícil seja a nossa vida, né? Jesus nos dá sempre a esperança do quê? De que existe uma luz no fim do túnel, que existe uma saída, né, através da porta a qual é Jesus. E essa porta, ela está aberta, ela não está fechada. E assim, nós reconhecemos que no mundo espiritual, esse acesso que nós temos através do sangue de Jesus, ou seja, olha que interessante, Jesus fala que ele é a porta das ovelhas, não é assim? E nós somos as ovelhas do seu rebanho, do seu pasto. O que acontece? Nós temos acesso ao Deus Altíssimo, a pessoa do Papai Celestial, através do sangue de Jesus Cristo. É somente através do sangue de Jesus Cristo que nós entramos com ousadia no Santo dos Santos, né? E a Bíblia Sagrada nos mostra que essa comunhão que antes tinha sido quebrada no passado, e agora Deus traz ao presente e para o futuro, quando nós temos esse conhecimento, esse tesouro, essa riqueza dentro de nós, que somos esse pote de barro, ou vasos de barro, que a Bíblia Sagrada mostra, e é onde que nós temos
comunhão, ligação com o céu e recebemos as orientações dos altos céus para as nossas vidas, para nós aplicarmos no nível terreno. Você lembra que foi falado assim, ó, que aquele que é espiritual, ele compreende todas as coisas, mas o homem que é natural, o homem natural não compreende as coisas espirituais. Então, quando nós buscamos as coisas dos altos céus, nós nos tornamos realmente vencedores em Cristo Jesus. E até muito mais do que vencedores, né? A Bíblia fala. Então, a aflição ela vem. A Bíblia fala no livro de Salmos, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Deus livra de todas. Olha que interessante também. Você vê que Pedro, certa vez, ele teve uma visão. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, diz que ele ficou em êxtase, né, num período de oração que ele estava, e ele via como um lençol descendo dos céus, e atado pelas 4 pontas, um lençol, e havia animais dentro desse lençol, e ele viu lá quadrúpedes, répteis, aves, né, toda espécie de animais, né? Então o que acontece? Ele ficou pensativo. A Bíblia diz que ele ficou duvidoso. Olha só, a dúvida chegou no coração de Pedro, no entendimento de Pedro, chegou a dúvida. Ele não sabia discernir o que era ali de momento, o que estava acontecendo. Até que o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, começou a ministrar a ele e declarar, faça assim, acompanha dessa forma, faça dessa maneira, diga essas palavras. E aí Pedro foi bem sucedido. Ele teve a dúvida em si de momento, mas ele não ficou desesperado. Olha só que interessante. Também, na questão dos nossos inimigos, os seres humanos, nós nunca podemos olhar para eles no sentido do quê? Que quando eles querem fazer algum mal contra nós nunca devemos olhar para o ser humano em si, mas os espíritos que estão por detrás desta pessoa, ou dessas pessoas que são inimigos nossos, declarados até mesmo pela boca deles. Muitas das vezes são declarados inimigos nossos. E aí a gente começa a entrar numa batalha espiritual, porque a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, dominadores, hostes espirituais da maldade que estão nas regiões celestiais. Então a gente vai observando, justamente isso. Deus está ministrando novamente isso. Eu falei recentemente sobre isso daí de Efésios 6. Mas nós temos que nos revestir, temos que estar preparados diante de Deus para lutar contra o mal. A Bíblia fala, Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 18, que as portas do inferno não prevalecerão contra nós, que somos igreja do Senhor Jesus Cristo. Deu para entender? Então, muitas das vezes também, nós vamos observar que Deus vai enviar sempre a sua companhia como um amigo nosso, querendo ver o nosso bem e nos ajudar, nos dar conselhos de sabedoria dos altos céus, que vai de encontro às nossas vidas e que vai nos iluminar. A Bíblia fala que a pessoa que está em trevas, ela não enxerga, mas a pessoa que está na luz, daquilo que procede dos altos céus, você vê que o sol, né? O sol vem dos altos céus, a glória que ele tem, a qual Deus criou. Então é luz. Aquilo que vem dos altos céus, o sol também é algo, é um presente de Deus para nós. Nós não temos que adorar o sol. Não, não é isso. Mas o sol é algo que Deus criou para nós observarmos. Olha, é a luz, né? Deus iluminou, então vamos lá. Tem a noite, tem a noite. Você vê que ele preparou a lua e as estrelas também para iluminar a noite também, né? Mesmo que ela seja intensas trevas. Porém, o que acontece? Nós podemos observar as Sagradas Escrituras que para Deus, tanto a luz como as trevas são a mesma coisa. Salmo 139, 12. Então ele sabe julgar a cada coração e a cada intenção. Vejamos, por exemplo, também
que mesmo que a gente venha a ficar ferido, gravemente ferido, decepcionado, magoado, entristecido, aborrecido, sabe? Eu e você somos seres humanos que podemos ficar frustrados com os seres humanos, sim. Mas Salmo 118 diz no versículo 8 e versículo 9 que a pessoa que confia no homem, ela tem problemas. Mas aquele que confiar em Deus, o Senhor, vai ser bem sucedido, né? Então a gente tem que observar o seguinte, eu falo assim, ó, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Deu para entender? Porque os homens e os príncipes, os reis, né, são tudo limitados. Mas ele, o Deus Altíssimo, não. Ele não tem limites. Deu para entender? E aí a gente começa a observar que mesmo que a gente venha ficar ferido e decepcionado, Deus vai vir com um bálsamo sobre nós, no sentido do que? De cura, de saúde. O remédio dos altos céus alcançará nas nossas vidas através do poder do Espírito Santo, através do nome de Jesus, através do sangue de Jesus e através da palavra de Deus. Vai verdadeiramente penetrar em nosso ser e nosso coração, e nós passaremos a ter vida e vida com abundância, a qual Jesus declara que Ele é e Ele tem para nos dar. Deu para entender? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós temos que saber que nós não somos destruídos por crermos pela fé naquilo que Jesus Cristo é para nós. Ele é o pão da vida. Você vê que nos Salmos 42 e Salmos 43, o salmista coloca: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então significa o quê? Que perturbação é algo que incomoda, não é assim? Mas Jesus tem um remédio para a perturbação, trazendo alívio, trazendo realmente a solução, a paz verdadeira, que excede todo entendimento, que guarda os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Só Jesus tem a verdadeira paz para oferecer para a humanidade. O mundo tem uma paz passageira, mas Jesus não. Jesus é algo muito superior, é algo permanente para louvor e glória do seu santo nome. Amém? Então essa é a palavra que Deus ministrava ao meu entendimento e que verdadeiramente é para você refletir nesse momento que vale a pena a servir a Jesus Cristo, a confiar em Jesus Cristo, abandonar a prática do mal, abandonar a corrupção, abandonar o mau desejo, abandonar as línguas malignas, né? Abandonar a fofoca, abandonar a maledicência, abandonar a feitiçaria, abandonar a macumbaria, abandonar a maçonaria, abandonar o satanismo e coisas voltadas a deuses pagãos, do paganismo também, né? Todo envolvimento de imundícia, de perversidades, essas coisas a pessoa tem que abandonar e nunca mais desejar isso, nunca mais querer isso para si, né? E se voltar para Jesus, aquilo que procede dos altos céus, e verdadeiramente serás bem-sucedido para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos para um momento de oração? Hoje o vídeo vai ser até mais curto para a glória do Senhor Jesus. Vamos lá. Em nome de Jesus, Papai Celestial, quero te agradecer por esta rica oportunidade de declarar as tuas grandezas, de declarar que o homem tem as suas limitações sim, mas a tua grandeza vem nos envolver, vem nos abraçar, vem trazer a comunhão dos céus para a terra, porque tu és um Deus de misericórdia, tu és um Deus de bondade, tu és um Deus benigno, tu és um Deus justo, que quer sempre ver o nosso bem e não o mal das nossas vidas. Tu não quer ver a nossa desgraça, tu não quer ver a nossa ruína, tu quer sempre ver, Jesus, o nosso bem. Por isso nós te agradecemos pela fidelidade da tua palavra, pela esperança que tu nos dá neste período, neste momento tão oportuno para louvor e glória do teu santo nome. Te agradecemos por tudo que tu és,
por tudo que tens feito e por tudo que irás fazer. E nunca nos deixes esquecer que tudo o que temos, que tudo o que somos e o que nós seremos daqui em diante vem de ti, Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos, ó Deus, mediante a 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, para a glória do Senhor Jesus Cristo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, ou seja, para ti, ó Deus Altíssimo, na pessoa do teu Santo Filho Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Papai Celestial, através do teu Espírito Santo Consolador, através do teu Espírito Santo Ajudador, através do teu Espírito Santo, a qual é o nosso advogado. Ó Deus, através do teu Espírito Santo, a qual é a verdade também que liberta, ó Deus, a vida do ser humano. Por isso nós te agradecemos, em nome de Jesus, desde agora e para todos sempre. Amém! Amém! Vamos assim? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus! Amém!